como sair da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica do paciente. Por que isso é tão importante? Porque quando você consegue fazer isso, você mostra para o paciente o valor do seu serviço. Você mostra para o paciente que aquilo que você está cobrando pela sua sessão é muito bem pago. Merece o valor que você está cobrando, porque você sabe o que você está fazendo, porque você entende o problema do paciente, ele vai enxergar em você alguém que consegue compreender o que ele está sofrendo, porque você vai, inclusive, antecipar coisas que o paciente pode estar pensando, coisas que ele deve estar sentindo, que ele ainda não verbalizou, porque você teve o cuidado de fazer uma boa hipótese diagnóstica desde a primeira sessão e o paciente percebeu, através da sua competência, né, que você sabe e tem as competências ideais para ajudar ele realmente a resolver seus problemas emocionais. Porque isso é super importante, isso é o que determina todo o trabalho que vai ser seguido depois disso. Porque a partir do diagnóstico, você vai poder definir qual é a estratégia terapêutica psicanalítica que você vai adotar para ajudar esse paciente. Qual é a técnica mais indicada para fazer esse paciente melhorar do seu quadro clínico, começar a enxergar a maneira como ele funciona e realmente começar a olhar para si e resolver seus problemas emocionais, sem ficar o tempo todo projetando seus problemas nos outros, dando a culpa dos seus problemas para os outros, mas não olhando para si, enxergando as próprias dores e vendo realmente como ele funciona, se responsabilizando pela própria vida e por aquilo que lhe acontece, porque só assim ele consegue mudar realmente o que está acontecendo e o seu entorno. Sem isso, não é possível. Porque, e eu vou te mostrar hoje qual é o instrumento que vai te ajudar isso. É aquele tipo de instrumento que os meus alunos usam na minha mentoria e depois não param mais de usar. Porque daí, a partir do preenchimento desse instrumento, eles vão ter um norte de como seguir, de como preencher e como olhar para a mente do paciente de uma maneira global, de uma maneira bem esquemática, psicanaliticamente falando, para poder levantarem as suas hipóteses diagnósticas e, no decorrer das sessões, eles vão revisitar esse instrumento para confirmar ou modificar o próprio diagnóstico da estrutura do paciente que eles levantaram já na primeira sessão. E esse instrumento é o mapa do paciente. É um mapa que é uma ferramenta que o psicólogo e o psicanalista vai ter consigo, não para preencher durante a sessão, mas para depois da sessão ele preencher, né, para ir já enxergando, visualizando como é que estão organizados os objetos internos do paciente, né, as pulsões dele, como é que estão organizadas, os sintomas, as habilidades, as relações interpessoais, todos os elementos que são fundamentais para você enxergar como psiquicamente está o paciente e como é que é a sua estrutura da personalidade. Isso faz toda a diferença, tanto para o profissional que está iniciando agora, que ainda não tem pacientes e que já começa com uma ferramenta que vai ajudar ele a enxergar o paciente com outros olhos, sem ficar perdido no mar de possibilidades diagnósticas, que geralmente na cabeça do colega iniciante vai estar relacionado com DSM-5, CID-11, que não é o nosso instrumento, não é o nosso diagnóstico, o diagnóstico que a gente tem que fazer enquanto psicanalistas, enquanto psicólogos que quer trabalhar com a psicanálise, e também não vai saber como poder manejar o paciente para fidelizar ele, para mostrar o quanto o terapeuta se destaca em relação aos outros colegas e fazer um tipo de manejo de escuta diferenciada já desde o início, mostrando para ele quanto a psicanálise é diferente das outras terapias,
enquanto a psicanálise é mais profunda, introduzindo o tema dos sonhos já desde a primeira sessão, para que o paciente consiga olhar realmente para ti e ver em você algo novo, algo que ele não viu antes que nenhum outro profissional. Porque muitas vezes o paciente já passou por outros terapeutas antes de chegar da gente, já teve outras tentativas frustradas, às vezes mais de uma, e, e vem já bem desconfiado, desacreditado em relação a psicólogo e psicanalista, porque já passou por outros profissionais que não o ajudaram. E com o mapa do paciente, você vai ter essa compreensão e o paciente vai ficar satisfeito com a qualidade do seu serviço. E aí ele vai pagar o valor que você cobra sem reclamar, porque quando ele enxerga resultado no serviço que você presta, ele paga o que você quer.